O teu vídeo mais assistido da primeira participação Sim. foi o que falava dos reptilianos. Eita. Tu sabia disso? Não acompanha. Que aí você falou ali, falou sobre... Citou a Rússia, né? A bandeira da Rússia e tal. Sim. E hoje várias vezes você citou. E o público no chat pedindo para falar mais. Eu queria que você aprofundasse aí sobre esse conhecimento, né? Sobre tudo que envolve os reptilianos, cara. Bem, a gente falou que os grandes players, né? Até por causa do reptiliano, seria uma raça... Primeiro, para começar, no nosso cérebro, ele é dividido em algumas partes. E uma das partes do cérebro humano é chamada de parte reptiliana. Nós herdamos essa parte cerebral dos répteis. E essa parte cerebral que nos dá instintos, né? O instinto vem dessa parte, né? E por isso que é reptiliano. Para começar bem bacana o assunto. Então, não posso afirmar, não sou da área de biologia, né? Fiz faculdade de biologia só um pouco e depois larguei, mas herdamos alguma coisa dos répteis. Senão essa parte cerebral não era chamada de reptiliana, né? Alguma parte da evolução, se a evolução foi dada do jeito que falam, foi herdado. Mas, falando dos reptilianos, o que eu falei é que aquela área da Rússia é uma área muito pouco explorada por nós ocidentais. Essa é uma grande verdade. Era uma monarquia lá de czares, muito antiga, fazia parte de um grande reino, né? Prússia, aquela área da Rússia. Tem uma história muito bacana, história de grandes guerreiros. Eles têm essa característica humana de serem frios, né? O MMA está fazendo o maior sucesso lá. MMA, grandes guerreiros russos, né? E você vê na bandeira da Rússia São Jorge matando o dragão. E aí tem todo um simbolismo isso, né? Uns falam que é derrotando a Tartária, que foi a Rússia, que o dragão é o símbolo da Tartária. A Tartária antiga tinha um dragão em sua flâmula, né? Em sua bandeira. Isso é muito interessante de se conversar porque é antigo, é ortodoxo, como que eu vou explicar? É imperialista. Essas palavras caracterizam muito bem aquela área, né? E saber se é reptiliano ou não é teoria da conspiração demais para falar, não, os reptilianos, os híbridos, né? Vamos falar assim que é melhor. Porque quando você fala reptilianos, você volta lá na Suméria, que você vê todas as entidades Anunnaki, só voltando na Suméria para fazer uma ponte com a Rússia. São os híbridos. Você vê metade gente, metade bicho. A maioria dos deuses egípcios tem cabeças de bicho. Anunnaki na Suméria, cabeça de águia, também. Não é diferente naquela área ali onde era Prússia e Rússia. Vários relatos de híbridos. Isso é muito interessante porque parece que, né, na epopeia de Gilgamesh eles falam desses híbridos porque os deuses criaram os humanos. Eles ficavam tentando fazer experiências, como se fosse experiência genética. Eu sei que eu não estou falando que isso é verdade, eu estou falando apenas de uma história contada por um povo muito antigo. E esse povo antigo fala que os deuses fizeram essas experiências. Aí vem essa hibridização, né? Os deuses que saíram do mar com roupagem de peixe, os metade répteis. Aí com todo esse cabedal falando de híbridos, os répteis a gente liga logo a uma raça alienígena, que são os reptilianos. É uma raça que não é muito legal. Pelo que se estuda na ufologia, né, os reptilianos não são legais. Tanto os inseptoides quanto os reptilianos não são gente boa. Né? Não vieram para ser amigos dos seres humanos. Eles vieram para escravizar, eles vieram para depredar, eles são uma raça predadora. E é por isso que tem essa simbologia na bandeira, que pouca gente sabia. Porque se você for ver, o símbolo é bem pequeno. Você tem que aumentar a imagem ou ver uma flâmula grande para você ver esse desenho.
E isso está enraizado, né, aqui na nossa cultura como São Jorge. São Jorge combatendo o dragão, padroeiro dos militares, e por aí vai. Tem um entorno, uma áurea do bem combatendo o mal, onde o mal é sempre o réptil. A gente faz essa alusão porque falamos disso. A serpente no Éden, ela é pré-diluviana? Se só tinha Adão e Eva, quem era essa serpente que estava lá? Que ser era esse? Era um híbrido? Então a gente já faz essa ligação diretamente. Então, a serpente é o mal, foi ela que fez isso, né? É o réptil. É o réptil. É o réptil. Muitos dizem que os grandes líderes, tanto Putin, isso aí é coisa de... aquela brincadeira, que né, é brincadeira, mas é bem coerente, dos desenhos do Simpson com a atualidade. E eu citei aqui anteriormente. Tem um desenho do Simpson lá, cara, todo mundo tira a máscara, todo mundo é réptil, né? A família real, na internet, né? Quando você fala de reptilianos, a família real, a rainha é réptil. Pô, cara, é um assunto, no mínimo, teoria da conspiração demais para ser aceito assim de cara. Como é que é o lance da família real, cara? Que a família real toda é réptil, na verdade. Todos eles são reptilianos. Calma aí, isso no episódio dos Simpsons ou na real tem relatos? Tem relatos. Que tem isso? Relato, com olho de réptil. O olho do réptil é fendado, né? Tipo olho em formato de fenda. Tem vários vídeos assim. Quando você fala reptiliano... Aparece logo. O pescoço bulbando. Tem muita coisa falando sobre isso e mostrando sobre isso. Mas, volto a dizer, teoria da conspiração, ao qual não tem nada comprovando, muito pelo contrário. Quando você fala disso, você já tem a repulsa do povo, né? Não é nada disso, isso aí é mentira. Ah, claro, né, cara? Tudo que não é provado, né, como fato, até então, é mentira. Né? É teoria da conspiração que... Mas, volto a dizer, muitas teorias da conspiração se tornaram verdade. Muitas. E de um tempo para cá tem virado até uma máxima isso. A gente citou aí a Ilha da Pedofilia, era a teoria da conspiração. Pô. Até pouco tempo agora já tem documentário, já saiu na maioria dos canais oficiais de notícia. Então, a teoria da conspiração deixa de ser teoria da conspiração com o tempo. Não toda, porque sim, essa do reptiliano, né, fica meio difícil da gente ver. Já pensou, cara, você ter que ver um reptiliano para falar, não, é verdade, o cara deu uma entrevista, um réptil deu uma entrevista no Jornal Nacional. Então, aí tu foi da serpente, né? Sim, são aí tu foi... as conexões que a gente faz automaticamente. Ao povo lá russo, né? A vitória do russo sobre a Tartária. Tartária é uma coisa que é tabu até hoje falar de Tartária. E aí tu foi pra família... real. Pra família real. Inglesa, sim, no caso. Sim. E aí? Tá mais espalhado aonde no mundo aí, cara? Na América? Cadê o reptiliano, o réptil na América? Vamos lá. Esses híbridos ou esses híbridos é a melhor palavra. Me parece que em todas as histórias antigas da sociedade, vou dar um exemplo do muçulmano. O muçulmano ele tem um híbrido, é chamado de djinn. Não é um réptil como a gente imagina. Mas se você fazer a analogia com isso, você vai entender muito bem. Djinn nada mais é do que o gênio. Lembra do gênio da lâmpada? Aquilo é um djinn. Se você lê as escrituras antigas muçulmanas, o djinn é um ser intraterreno. Pô, interessante. O reptiliano é um ser intraterreno. Então essa galera, esses seres de mais baixa classe, que eu digo que querem o mal dos seres humanos, eles se escondem dentro da Terra. Parece que a morada deles é dentro da Terra. É alguma coisa que faz lembrar a hibridização e que esses seres tiveram que descer ou se esconder debaixo da Terra. A caverna Wangong, acho que no Vietnã, uma das maiores cavernas do mundo. Pô, tem relato até hoje que nego vê reptiliano lá. Lagartos gigantes andando de duas patas. Gigante do tamanho de um homem. Híbrido. Mesma história. Tiveram que se esconder. Então, em algum momento, a força divina, ou alguma... cada história de cada cultura, fez eles descerem. Fez eles irem para o inframundo. A parte mais... O inferno. Seria a alusão
seria essa. A alusão seria essa. Essa é a analogia. Cada história é uma história, né? Você vê, no muçulmano é o Jin, não sei aonde é não sei o quê. Tem a serpente, né? Que simboliza o mal. O réptil não é um ser de analogia boa na nossa cultura. Essa é uma verdade. Isso a gente pode falar que sim. E também difícil de explicar. É, bastante. Já que imaginam várias raças, né, de alienígenas, vamos dizer assim. Tem os reptilianos, os insectoides, os greys, que é aquele bicho cinza lá, com cabeçudo com olhão, que dizem que não faz nada. Alguns dizem que os greys são robôs. Já vi essa teoria também. Eles não são seres. Eles são robôs escravos dos seres que estão na nave lá comandando o jogo. Tudo isso é teoria e gira em torno disso, né? É interessante falar sobre isso. Eu fico mais ligado na parte da tecnologia que talvez esses seres detenham, né? Se existe mesmo, a tecnologia que é a parte interessante. A tecnologia reversa. Será mesmo que se foram os nazistas, isso é fato, foram os nazistas que criaram o equipamento de visão noturna. Será que eles recebiam alguma informação de algum ser? Existe lá algumas coisas secretas dos nazistas, o uso de drogas é uma delas, que drogavam todos os soldados, né? Mas existem outras coisas, sociedades secretas que tinham comunicação com seres de outro planeta. Isso tinha no nazismo, com certeza. Tem livros falando sobre isso. Não, então, aí já que você falou que o réptil era o mal, né? E tu falou da serpente, e aí tu falou que tem várias outras raças, várias outras espécies. Então, nesse universo aí, vão ter também os bons, os Exato. bonzinhos. Eles chamam de... tem um nome. Eles falam seres da aliança. Dizem que parecem com seres humanos, só que tem a pele bem branca, olhos são um pouco grandes e cabelos brancos. E sempre estão em vestes alvas, brancas também. Lembra muito coisa de espiritismo. E por você ter tocado nesse assunto, vou só verter para um outro que é muito legal. Veja Data Limite. Veja isso. Data Limite é um vídeo que tem na internet de 1h e pouca, né? Um vídeo bem completo, é um filme chamado Data Limite. Ali tem umas informações bem bacanas, bem bacanas. Fala sobre alienígena, fala sobre guerra. É um filme espiritualista, né? Chico Xavier, mas é muito bacana. Aquilo ali me despertou a fazer esses cruzamentos de informação, alienígena, OVNI, espiritualidade, tudo se cruzando ali. Data Limite é uma coisa que eu indico para o público ver, que vai gostar muito.